E aí, galera, como vocês estão? Tristes, felizes, indecisos, não sabem? As férias terminaram e a gente precisa, não sei de que maneira, mas precisamos terminar esse ano. E hoje estaremos começando as atividades, os assuntos do terceiro bimestre. Por enquanto, de modo distante, remoto, e não sabemos quando que vão liberar o modo presencial. Esse bimestre nós vamos trabalhar com análise combinatória e probabilidades. A análise combinatória vai assim tomar um bocado do nosso tempo, mas vamos devagarinho. E o que é análise combinatória? Análise combinatória é uma parte da matemática, onde diz aqui, é uma parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar enumerá-los. Tipo assim, você sabe que uma senha tem 6 ou 7 dígitos. Quantas possibilidades ou quantas tentativas você vai fazer para descobrir essa senha? Aí tem um bocado de fatores que levam em conta. Se tem outros caracteres, se tem algum símbolo, se só são números, se a letra é maiúscula ou minúscula, dependendo de onde você tem a senha, tem essa diferença. Então, a análise combinatória estuda esses detalhes. Por exemplo, por enquanto, estão mudando, mas por enquanto, as placas aqui no Brasil, elas são formadas por 3 letras e 4 números. Isso vai mudar, já estão mudando. Quantas placas são possíveis fazer, ou quantos carros são possíveis emplacar com esse sistema? Antigamente, era uma placa amarela e eram 2 letras e 4 dígitos. E por aí vai. Então, a análise combinatória te dá condições de calcular isso. Mas a origem disso aqui está ligada ao estudo dos jogos de azar, tais como lançamento de dados, jogos de carta e por aí vai. Quais eram as chances da pessoa ganhar? Então, as pessoas curiosas e outros mais ainda começaram a estudar sobre isso. Nós não vamos jogar dados, nós não vamos jogar cartas, mas vamos trabalhar algumas coisinhas em cima disso. E o primeiro item, o primeiro assunto que a gente precisa entender, chama-se Princípio Fundamental da Contagem. Eu vou denominar PFC. Algumas vezes eu vou falar PFC, é o Princípio Fundamental da Contagem. É uma das mais importantes ferramentas para análise combinatória. E vai estabelecer princípios, ou os principais raciocínios utilizados na resolução de problemas de contagem. Nós temos 2 princípios, ou 2 raciocínios, o aditivo e o multiplicativo. Nós vamos estudar o multiplicativo, o aditivo não. E aqui está ele. Se existem N1 resultados possíveis para um determinado evento e N2 para um segundo evento, então existe N1 vezes N2 resultados possíveis para o total de possibilidades de ocorrência desse evento. Ótimo. Vamos exemplificar isso aqui. Depois de analisarmos o conceito do princípio multiplicativo, vamos a um exemplo para fixar esse conceito. Aqui diz: imagine que na cantina do colégio existam 5 opções de suco de frutas: pêssego, maçã, morango, abacaxi e mamão. Você deseja escolher apenas um desses sucos, mas deverá decidir também se o suco será feito com água ou com leite. Escolhendo apenas uma das frutas e se será feito com água ou com leite, de quantas maneiras você poderá pedir o suco? Eu vou resolver esse exercício de 2 formas. A primeira pela
o que a gente chama de árvore de possibilidades. Ela é a seguinte. Então, eu vou começar aqui com água. Vou começar com essa aqui. Eu posso escolher a água e o suco de pêssego. Deixa eu escrever assim. Água com o suco de maçã. Água com o suco de morango. Deixa eu fazer diferente aqui. Maçã, eu vou fazer assim. Água com suco de morango. Água com o suco de abacaxi. E água com o suco de mamão. Com o suco não, com o mamão. Então eu tenho aqui 5 possibilidades. Agora o leite. O leite com o pêssego. O leite com a maçã. O leite com o morango. O leite com o abacaxi. E o leite com o mamão. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Aqui outras 5 possibilidades. Então eu tenho um total de 10 possibilidades. Então tem 10 maneiras diferentes de pedir esse suco. Agora, usando o princípio fundamental da contagem, não, o princípio multiplicativo, então PFC e o princípio multiplicativo diz o seguinte, vamos voltar aqui para você entender. Então, se existem N resultados possíveis, 5 frutas, para o primeiro evento, e N2 resultados para um segundo evento, que seria água ou leite. Então, existe N1 vezes N2 possibilidades de você ter isso aqui. Então, o que nós vamos ter aqui? 5 frutas, 2 opções. Então, eu tenho 10 possibilidades. Ok? Nem sempre você vai conseguir fazer a árvore de possibilidades. Muitas vezes fica inviável. Mas, quando são sem resultados pequenos, ele é possível. Vamos aqui a outros exemplos. Primeiro deles. De quantas maneiras diferentes uma pessoa deve se vestir tendo 6 camisas e 4 calças? Eu só vou fazer pelo princípio multiplicativo, ou pelo PFC. Se eu tenho 6 camisas e 4 calças, multiplicando isso eu vou ter 24 maneiras diferentes e acabou. Considere que numa prova de 100 metros rasos, formada por 8 corredores, serão classificados para a próxima etapa apenas os 3 primeiros colocados. Determine quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros colocados. Então, ele quer os possíveis resultados para os 3 primeiros. Então, o que eu vou fazer? Não, deixa eu fazer o contrário. Então, aqui vai primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Então, aqui, primeiro, segundo e terceiro. Ok? Para o primeiro colocado, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 8. Qualquer um dos 8 pode ser o primeiro lugar. Lembrando que o primeiro lugar não pode ocupar o segundo também. O cara não pode ganhar o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Então, se o primeiro já foi ocupado, quantos restam para ocupar a segunda posição?
Existem 7 corredores. Ocupada a segunda posição, existem 6. Então, fazendo a multiplicação, fazendo essa multiplicação aqui, nós temos 300, aqui 56 e 36 resultados possíveis para o primeiro, segundo e terceiro colocados. O terceiro exemplo é muito semelhante ao exemplo introdutório. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíches, 3 de bebida e 2 de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Pelo PFC isso aqui fica bem simples. 4 escolhas na primeira, 3 na segunda e 2 na terceira. Multiplica tudo. Então, o cliente pode montar 24 lanches diferentes. O quarto exercício diz o seguinte. Aqui nós vamos começar um novo modelo de exercícios. Considerando os algarismos 2, 5, 7, 8 e 9, quantas senhas de 4 dígitos podemos formar C? Os algarismos podem ser repetidos. Então, se eles podem ser repetidos, eu vou representar aqui primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro e quarto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 dígitos. Então, para a primeira possibilidade aqui, eu tenho 5. Para a segunda posição, eu tenho 5. Para a terceira posição, eu tenho 5. Para a quarta, eu tenho 5. Então, na verdade, usando o PFC, multiplica todos eles, eu vou ter 625 senhas diferentes, mas com algarismos repetidos. Tipo assim, ó. 2, 2, 2, 2, ou 2, 2, 2, 5, 2, 2, 2, 7 e assim por diante. Fazer a árvore de possibilidades aqui é quase que desnecessário, né? Agora, a letra B, ele diz não pode haver repetição de algarismos. Não pode haver repetição, diz aqui, ó. Não repetir. Ok? Eu vou ter os mesmos 4 algarismos, dígitos na senha. Só que eu não vou poder repetir. Eu tenho 5. Vou usar um deles. Então, eu tenho 5 possibilidades de escolha para a primeira posição. Como eu não posso repetir, eu já não tenho mais 5. Já usei 1 aqui. Então, para a segunda eu tenho 4. Não posso repetir para a terceira, eu tenho 3. E para a última eu tenho 2. O PFC diz que você precisa multiplicar isso aqui. E multiplicando isso daqui, você vai ter um total de 120 senhas sem valores, sem algarismos repetidos. Vamos para os 2 últimos exercícios. O número 5 é a mesma coisa do outro lá, só que diz que quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, tal, de modo que os algarismos possam ser repetidos. Ó, você tem que verificar aqui, ó. São 3 algarismos. Ok? Então, isso quer dizer que eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 números. Então, para a primeira posição, eu tenho 6. Como eu posso repetir para a segunda, eu tenho os mesmos 6. Como eu posso repetir para a terceira, eu tenho os mesmos 6. Então, o PFC diz que se você multiplicar tudo, você vai ter 216 números com algarismos repetidos. Na letra B, ele diz que eles precisam ser distintos. Distintos, então, quer dizer que não posso repetir.
Ok? A palavrinha que eu disse que pode aparecer e que você tem que interpretar. Não posso repetir. Eu tenho 6 para a primeira posição. Todos eles. Como eu não posso repetir, para a segunda eu tenho 5. E para a terceira eu tenho 4. Multiplicando isso daqui, o que nós vamos encontrar multiplicando tudo isso? Então, eu tenho 120 números formados. E o último diz aqui que com os algarismos 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 são formados números pares de 3 algarismos distintos e maiores que 400. Eu tenho aqui 3. Tem que ser números pares de 3 algarismos distintos e maiores que 400. Então, eu tenho 3 condições para a formação do meu número. Eu tenho que levar em conta tudo isso daqui. Então, são 3 algarismos. 1, 2, 3. Primeira que eu sugiro que você faça. Aqui, ó. São algarismos pares. Deixa eu fazer diferente isso aqui. Vou apagar isso aqui. São algarismos pares. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Como tem muita condição, eu vou fazer passo a passo para não ter problema. Se são algarismos pares, eu vou colocar o 2 aqui em cima. Quando eu coloco o 2 aqui em cima, eu estou dizendo que aqui é o número 2. Quando eu coloco o 2 aqui embaixo, deixa eu botar, não tem nenhum 2 aqui. Mas quando eu coloco o 4 aqui embaixo, eu estou dizendo que tem 4 possibilidades. Coloquei o 5 aqui, quer dizer que tem 5 possibilidades. Coloquei o 6 aqui, quer dizer que tem 6 possibilidades. Quando eu coloco o 2 aqui em cima, estou dizendo aqui é o número 2. É só ele. Aqui embaixo teria que ser 1. Então, números pares, eles terminam em 2. Algarismos distintos não posso repetir, então não posso mais usar o 2. E maiores que 400. Então, para minha primeira colocação, eu tenho que colocar o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, para essa posição aqui, ó, eu tenho 5. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já usei 2. Então, aqui serão 5 de novo. Isso quer dizer, então, que eu tenho aqui 25 maneiras diferentes ou 25 números que terminam com 2. Ok? Todos os terminados em 2. Deixa eu mudar de página aqui. E vou repetir o conjunto aqui, ó. Vamos voltar aqui. 2, 3, 4 e 6. 2, 3, 4, 6. 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Ok? Então, vamos continuar aqui fazendo os terminados agora em 4. Por que eu estou fazendo passo a passo? Porque tem muita condição. Então, vou fazer passo a passo para a gente não errar. Lembra, eles têm que ser pares, distintos e maiores que 400. Se são maiores que 400, eu já usei o 4, não posso repetir. Então, para essa primeira posição, eu posso colocar o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, aqui eu posso colocar 4 possibilidades. Aqui é o número 4, está fixo. Aqui eu tenho 4 possibilidades, que pode ser o 6, o 7, o 8 e o 9. E para esse cara aqui, ó, e aqui só tem uma. Aqui vai ser só o 4 porque eu fixei. Como são 7, eu usei 2 deles. Então aqui
aqui me sobram 5 possibilidades. Multiplique isso daqui. Então eu tenho 20. 1, 2, 3, 4. Errei. São 3. Mentira. Então aqui eu vou colocar o 6. Então, fixei o 6 aqui. Para essa primeira posição, tem que ser maiores que 400. Então eu posso colocar o 4. Não posso colocar o 6 porque já está aqui. O 7, o 8 e o 9. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Que pode ser o 4, o 7, o 8 e o 9. E aqui me sobram 5 possibilidades. Multiplique isso daqui. Então eu tenho 20. E por último, 1, 2, 3. 3 de novo. Estou querendo fazer 4. E aqui eu vou fixar o 8. Fixei o 8. Então aqui, para essa primeira posição aqui, eu posso colocar o 4, 6, 7 e 9. Então eu tenho 4 possibilidades. Como são 7, usei 2. Quer dizer, não tem mais o 8 e não tem mais o 4, o 6, por exemplo. Então 4 e 8, 6 e 8 não tenho mais. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui me sobram 5 possibilidades. Isso aqui então é igual a 20. Somando tudo, lembra que lá atrás tem 25. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 80 e... Eu tenho 85 números com esses algarismos que são pares, distintos e maiores que 400. Então você tem que dar muita atenção às indicações, às condições do exercício. Ok? Vou ficar por aqui com essa introdução. Vou passar a tarefa com respeito a essa aula. Faça essas tarefas, porque nesse modo remoto, tudo que você fizer conta como atividade feita como ponto para você. Então, você precisa fazer as atividades. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.